Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando o Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. Hoje o meu convidado é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Paulo Sérgio Pinheiro é doutor em Ciência Política pela Universidade de Paris, professor titular de Ciência Política e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Por 8 anos foi membro da Comissão Internacional de Direitos Humanos, em Washington, e no governo Dilma foi membro destacado da Comissão Nacional da Verdade. Paulo Sérgio Pinheiro também foi nomeado pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para ser o responsável pelo informe especial sobre a violência contra a criança no mundo. Atualmente, ele é presidente da Comissão Independente Internacional de Investigação sobre a República Árabe da Síria, Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela sua presença. É uma honra entrevistá-lo. E não vou entrevistá-lo sozinho, não. Vou entrevistá-lo também com as nossas convidadas, a vereadora do PT de São Paulo, Juliana Cardoso, que não tem nenhum parentesco com o ex-presidente Fernando Henrique, e a coordenadora executiva do Coletivo de Comunicação Intervozes, Ana Cláudia Mielck. Agora, o Entrevistas está sendo exibido também pela TVE da Bahia, pela Rede Minas e pela TV Universidade de Goiânia. Esse programa ainda pode ser visto no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/redetvt, e no Facebook, www.facebook.com/redetvt. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, minha primeira pergunta é a seguinte: o judiciário é capaz também de cometer crimes contra os direitos humanos? Não há a menor dúvida. Não sei por que uma repartição ou um poder do Estado pudesse ficar ileso a questões de direitos humanos. Agora, é preciso lembrar que vários desses crimes têm sido investigados e processados, as coisas mais simples em termos de venda de sentenças, em termos de vantagens indevidas, crimes comuns que podem praticar, por exemplo, há vários crimes de procuradores de justiça famosos que mataram suas mulheres e são processados, ou procuradores com articulações com o crime organizado, que, apesar de demitidos, continuam a receber salário. Não, eu não creio que o Poder Judiciário seja um modelo de respeito aos direitos humanos. Para quem tem a sua experiência de longos e longos anos, inclusive de enfrentamento com a ditadura, nós progredimos nesse campo, nós regredimos, nós estacionamos, nós estamos vivendo um momento de recuo, de marcha ré. Como é que você vê? Não há a menor dúvida que desde o retorno à democracia ao governo civil em 85 e ao governo constitucional em 88, nós só temos progredido, apesar de, se você examinar em termos de direitos humanos, temos problemas incríveis. Mas, efetivamente, que essa continuidade dos governos Cardoso, Lula e Dilma é alguma coisa absolutamente incontestável. Hoje, nós estamos num momento regressista, como se falava na política do Império. É um governo regressista. Por quê? Porque ele põe em xeque tudo que nós conquistamos, quer dizer, não digo só nós, operadores, às vezes no Estado e fora do Estado, mas que a sociedade civil foi capaz de... Tudo está sendo posto abaixo. E nós estamos num momento grave
de desconstrução da democracia. Para não falar de, um termo um pouco pedante, desconsolidação da democracia que tantos, você, eu e tantos da nossa geração e toda a sociedade civil foi capaz de construir. É um momento gravíssimo, porque nós somos governados por uma cleptocracia. São presidente e ministros submetidos a processos, crime, livres ou impunes por causa de atos também não legais. Desde o impeachment, nós estamos num processo célere, gradual e seguro de desconstrução da democracia que nós reconquistamos em 1988. Juliana. O senhor fez uma caminhada muito importante na questão da ONU, né? Andou pelo mundo para poder dialogar e colocar a criança nesse eixo de políticas públicas, né? Como a gente sempre pensa. Então, eu queria que o senhor me falasse um pouco melhor de como foi a construção disso e o que isso desenvolveu e ajudou também aqui o Brasil e as capitais que fazem um trabalho. Aqui em São Paulo, a gente, né, a criança, adolescente e juventude tem um movimento muito grande, que inclusive trabalhou muito para a questão do SUAS, né, que é a lei do Sistema Único de Assistência Social, que também abrange não só a criança e adolescente, mas outras pautas sociais. Vereadora Juliana, hoje, nessa situação, acompanhando tudo que eu disse antes, nós só temos retrocesso. Em que frente? A primeira frente é a que você fez menção, a questão dos direitos econômicos e sociais das crianças, quer dizer, desde o bebê até o adolescente de 18 anos, que com o congelamento das despesas sociais por 20 anos, as vítimas na linha de frente estão as crianças e os adolescentes. Então, todas as políticas públicas que nós, quer dizer, eu digo, no Brasil, se conseguiu avançar, e também tanto no contexto latino-americano como no contexto internacional, por causa das convenções internacionais, por causa das políticas específicas, porque não basta fazer só políticas universalistas, é preciso políticas direcionadas estritamente em relação às crianças, desde o recém-nascido, do bebê, até os adolescentes. Em segundo lugar, a questão da liberdade dos direitos civis das crianças e adolescentes. Esse monstro da proposta de lei de redução da idade penal, que está nessa pauta, que essa pauta golpista da intervenção do Rio, traz a derrubada do Estatuto de Desarmamento e também a aprovação, porque esse Congresso aprova qualquer recuo autoritário. Aliás, da questão da idade... Aliás, da redução da maioridade penal, eu acho que eu me lembre, foi uma das primeiras pautas, né, a ser colocada no Congresso, né? E, infelizmente, com muito clamor da sociedade, achando que a segurança pública, né, a segurança, prender, é a resolução dos problemas, né, de segurança pública na cidade de São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. É tudo uma ilusão, é só agitação para a galera. Eu só queria lembrar o nome aqui de alguém que faleceu, mas que foi uma lutadora importante no governo Dilma, Angélica Goulart, que era secretária de Estado num dos ministérios que eu agora me confundo, acho que no Ministério dos Direitos Humanos. E que justamente eu me lembro, na sala dela, era como um plano de ataque, vendo que cada deputado, o perfil de cada deputado para se manifestar ou não. Mas a última coisa que eu queria falar, para não ficar falando muito, é o problema do racismo. É o problema de como os adolescentes e os jovens afrodescendentes são tratados na cidade de São Paulo e nas grandes metrópoles brasileiras, onde uma política de apartheid estrutural efetivo visa a eles. E nesse caso, que certamente o Juca vai falar alguma coisa, que é essa intervenção militar no Rio de Janeiro, as vítimas da linha de frente são as crianças pobres e afrodescendentes. A reportagem excepcional, é bom a gente elogiar quando é a verdade, da Folha de São Paulo, que foi o único jornal que falou disso,
aliás, dos soldados tirando o iPhone de cada morador. Isso é maluquice, isso é totalmente ilegal. E, além do mais, é uma idiotice para você esperar que os localizados na criminalidade localizada fossem esperar ali numa filazinha para o soldadinho tirar o iPhone. Quer dizer, é um absurdo, isso é absolutamente ilegal. Da mesma forma, a pretensão do mandato de busca e apreensão coletivo, isso é um absurdo fascista. Por exemplo, considerar a favela da Rocinha, Sim. de 70 mil habitantes hoje, que eu vi acompanhar na minha infância no Rio de Janeiro, aqueles morros dos dois irmãos sendo cobertos, mas os brancos pouco se importavam com o que acontecia. Sim. Então, essa situação, hoje, que você mencionou bem em relação às crianças, são o ponto da resistência. Porque o que vai ser feito com essas crianças nas comunidades favelas do Rio de Janeiro é o que acontece no dia a dia das metrópoles brasileiras. E a última coisa que eu vou dizer, eu vi um vídeo muito interessante de um militante afrodescendente ensinando como os negros devem se comportar perante a intervenção militar. É esse ponto que nós chegamos no Brasil. Exatamente. Nessa matéria da Folha, há uma foto, se você não viu, veja, porque vale a pena, de uma menininha de, no máximo, 6, 7 anos, com os olhinhos arregalados, olhando para o soldado com aquele fuzil. E é tal história, né? O soldado certamente tem um parente naquela comunidade. Né? Então, além do mais, obrigados a fazer esse tipo de serviço. A pergunta agora é sua. Olha, eu queria então trazer essa questão, né, que o professor Paulo já apontou aí, que é da agitação, né? O que é essa agitação hoje, né? E trazer os meios de comunicação para esse nosso papo. Você mesmo citou que a Folha de São Paulo foi a única, né, que deu aí a matéria falando sobre os soldados fotografarem, né, os cidadãos. E o Noblar, né, no Twitter do seu blog, falou ontem ou anteontem que o Facebook já coleta dados de todo mundo, né, que todo mundo já tira fotos, então não tem problema nenhum do Exército fotografar, né, as pessoas das comunidades do Rio de Janeiro, como se dois errados, né, fizessem um certo. E a gente tem acompanhado aí a cobertura dos meios de comunicação em geral sobre essa intervenção no Rio de Janeiro. E o que a gente vê é que é uma naturalização, né? Porque, assim, se fala em intervenção federal, que é o termo correto, é o termo constitucional, mas o que a gente está vendo na prática é uma intervenção militar, porque o braço federal que está no Rio de Janeiro, né, nesse momento, como interventor, é o Exército, né? Então, assim, o que a gente tem é uma intervenção militar e os jornais brasileiros, eles não estão questionando isso. Mas veja uma coisa, que eu acho boa bola para a gente discutir. Você sabe o que eu acho? No limite, eu prefiro falar intervenção federal, sabe por quê? Porque eu responsabilizo o presidente, o presidente ilegítimo, e não o Exército, que está fazendo a contragosto, para que a gente não diabolize o Exército, porque a gente tem pelo menos a esperança de que o Exército de hoje não seja o de 64. Temos. Então, agora, será que os meios de comunicação de hoje não são os mesmos de 64? Estão agindo igual. Porque a Globo, em 2013, né, veio a público por meio de editorial, fazendo autocrítica por ter apoiado o golpe de 64. Sim. E agora você vê todos os editoriais do jornal O Globo defendendo e naturalizando essa intervenção no Rio de Janeiro. O problema não é nem defender, é naturalizar e não trazer elementos discordantes. Né? Pelo que eu andei acompanhando aí de jornalismo, a BBC... né, que é uma inglesa que atua no Brasil, foi a única até agora que levou uma procuradora, inclusive, para falar do mandado coletivo, dizendo que isso é um absurdo, porque você naturaliza o morador da comunidade como se ele fosse bandido, né? Você naturaliza a ideia de que o preto pobre é bandido, e foi o único jornal que, de fato, problematizou isso. Então, a pergunta é, né, como a gente faz para discutir, para problematizar, né, uma questão tão séria quanto a intervenção federal no Rio de Janeiro, a primeira depois de 88, né,
se a gente tem os meios de comunicação tão engessados que não levam outros argumentos para serem debatidos ali e que consolidam, naturalizam a ideia da intervenção? No atual momento, o que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo aqui. E também em todos os sites, tudo que na internet pode permitir essa intervenção. Agora, realmente, vários órgãos da imprensa escrita e, o que é mais lamentável ainda, os canais da televisão aberta, né, estão consagrando essa intervenção. É só uma notinha de rodapé para o que o Juca disse. É claro, não há por que diabolizar as Forças Armadas no seu conjunto, porque elas têm um papel. Por exemplo, se as Forças Armadas fiscalizassem a Baía de Guanabara não seria o território livre dos traficantes que trabalham ali como se fosse uma piscina na casa de um deles. E também levar em conta que o Exército, quer dizer, as Forças Armadas em geral, não tem nenhuma competência para lidar com a criminalidade. Colocar esses soldados, mesmo com um cursinho valita um pouquinho antes para preparar, não vai dar em nada. Isso está provado internacionalmente e pelas experiências anteriores brasileiras, que é um desastre. Tem havido várias preocupações nesse sentido, em que, colocando em risco esses soldados, que vai haver vítimas. Agora, evidentemente que há retrocesso em toda essa intervenção. No ano passado, esse governo deu um passo atrás do que nós tínhamos conseguido no governo Fernando Henrique, com o projeto do Hélio Bicudo, apoiado pelo Nelson Jobim, que foi retirar os crimes praticados pelos militares, pelas polícias militares, quando crimes comuns, da justiça militar. Agora, uma nova lei permite que os crimes cometidos contra civis vão ser julgados pela justiça militar. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que essa naturalização, essa normalização, isso é realmente uma ilusão para a população que está acuada e com medo. E agora, o problema é que essa intervenção militar traz vários problemas. Primeiro, só o Exército. Não é segredo de polichinelo que todo mundo, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, tem várias tensões entre si. E agora, o que está outra empulhação no horizonte? É a demagógica eleitoreira, que é a criação do Ministério da Segurança Pública. E o que se fala na internet, quer dizer, eu não tenho nenhuma fonte secreta, mas vão nomear um membro das Forças Armadas para ser ministro da Segurança Pública. Quer dizer, então você tem o Exército, ministro da Ciência, detentor... Não, o ministro deve ser o ministro da Segurança Pública é o Junkman. E sobe o secretário dele para o ministério que ele ocupava. É a primeira vez que um militar vai ocupar essa função desde 99. Quer dizer, quando foi criado o Ministério da Defesa e acabou com essa história dos 3 comandantes despacharem com o presidente da República. Então, tanto o presidente Cardoso, o presidente Lula e a presidente Dilma tiveram ministros da Defesa da melhor qualidade. Eu lembro, por exemplo, o embaixador José Viegas Filho, que foi ministro da Defesa do presidente Lula, ou o ministro Nelson Jobim, que foi também ministro da Defesa. Jacques Wagner também foi, não foi? Perdão? Jacques Wagner também foi ministro da Defesa. Isso era a normalidade. Esse governo está promovendo um retrocesso no sentido que eu chamaria de desconstrução da democracia, um processo que nós estamos vivendo desde 1988. Nós vamos voltar em seguida e a vereadora Juliana Cardoso terá o direito de fazer a primeira pergunta. Até já.
nós voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. O meu convidado de hoje é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Junto comigo participam dessa entrevista a Ana Cláudia Mielck, do Intervozes, e a vereadora Juliana Cardoso, que tem o direito à sua pergunta, que eu não permiti que você fizesse na interrupção do primeiro bloco. Ai, que bom. Eu fico aqui, né, nessa angústia, no sentido de que a gente fala da intervenção federal militar, né? Mas eu queria colocar dois aspectos aqui. O primeiro é assim, se a gente for ter que, de fato, ir atrás dos traficantes, são os grandes traficantes, né? E eu acredito que em toda a segurança não é possível que não tenha uma inteligência. Então, eu acredito, por que é que, de fato, não se vai atrás dos grandes locais que fazem, né, essas transações e das pessoas que ali estão por trás? Isso é sabido. Então, por que a gente, ao invés de estar indo lá no morro, não faz isso? E a segunda coisa é porque os próprios consumidores que estão no calçadão, né? É eles que vão lá o tempo todo buscar, né, a droga para poder usar, usufruir, enfim, que seja. Então, a gente precisa também colocar esse aspecto nessa conversa, porque senão as pessoas, a sociedade às vezes ela tem essa imagem de, né, polícia, de colocar armas, de fazer uma intervenção, mas não fala da questão social, de políticas públicas. Por que é que está acontecendo tudo isso no Rio, de fato? Isso é pouco falado, né? Principalmente quando entrou. É porque não investem na educação. Aliás, o que aconteceu no Rio, né, de falta dessas intervenções de serviços públicos. E segundo, que essas redes de comunicação ficam o tempo todo estimulando isso. Aqui em São Paulo, a gente tem várias emissoras que ficam lá, né, falando, olha, o menino roubando, tem que fazer a redução da maioridade penal, tem que colocar a polícia como o maior, né, que vai resolver tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Juliana, eu vou fazer só uma... Eu comecei a falar um registrozinho biográfico. Eu sou carioca, né? Então, eu nasci em 44. Nós íamos à praia no Leblon, né, onde a gente morava, que vem logo depois de Ipanema. E lá, no fundo, o Morro dos Dois Irmãos, progressivamente foi crescendo, que é hoje a favela da Rocinha, com 70 mil. Olha, eu nunca ouvi na minha família, que não era propriamente racista, se referir àquela favela aumentando. O único contato que eu tinha com aquela favela é quando meu pai me levava para ver o Circuito da Gávea, Chiculândia. E Fanjo também veio uma vez. Era a única a única vez que eu ingressava ali na vizinhança da Rocinha. Por quê? Porque essa localização dessas favelas, por exemplo, na Zona Sul, era muito útil para os brancos, para os moradores brancos no calçadão, as cozinheiras, as copeiras, os seladores. E isso foi aumentando nos anos 70 e 80, porque o Estado não estava absolutamente presente, a única presença era a polícia, o jogo do bicho e depois o tráfico, não só maconha, mas depois cocaína, foram se implantando nesses territórios livres do Estado. Então, há uma responsabilidade dos governos estaduais, do governo federal, de não terem tido políticas sociais para esse espaço. Agora, ao lado disso, eu colocaria esse apartheid estrutural, que é um misto do desprezo, da desigualdade brasileira, do racismo em relação a essa população. E está absolutamente demonstrado que essas intervenções militares não têm nenhum efeito. E as UPPs não tiveram efeito porque faltou a política social, né? Mas a Juliana observa um ponto que eu já te vi falando sobre ele. Onde estão os traficantes com T maiúsculo? Isso é uma piada, né? Quer dizer que eu tinha um amigo que falava não de crime organizado, mas de crime desorganizado.
E tem vários livros, depoimentos sobre, por exemplo, um inglês escreveu um livro sobre o NEM, que era um chefe importante. Na verdade, eles são intermediários. E esse dinheirinho que eles são cantados como beneméritos da população é bobagem, né? Um band-aid ali, uma operaçãozinha, e não são os grandes benfeitores. Os verdadeiros traficantes moram. Os bicheiros gostam da Avenida Atlântica. Uma coisa engraçada. Tem vários moram na Avenida Atlântica, eu sei onde eles estão. Hoje, na Barra da Tijuca, é mais elegante. Eles gostam de ficar. Ou Miami. Agora, tudo isso podia ser repescado pelo circuito financeiro. Porque aonde que eles lavam dinheiro? Sim. Quer dizer, empresa de ônibus, isso é bacana, pizzaria, como os mafiosos em Nova York. Mas como esse dinheiro é lavado no sistema bancário, financeiro do Brasil? E não é nenhum segredo. Hoje, São Paulo é uma grande praça da lavagem de dinheiro com Nova York e com Miami. Agora, alguém ouviu falar nessa intervenção alguma coisa sobre a investigação da lavagem de dinheiro? Ninguém. Porque quais são? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Esse negócio não dá arma bruta, não dá para pôr esses soldados tirando foto e provocando conflito. Tem que fazer infiltração, inteligência. Isso o Exército não consegue fazer. Paulo Sérgio, eu que sou mais bobo, um pouco burro, e não tenho nem 10%. Não estou sendo modesto. A Ana fez referência às fotos na favela. As pessoas que querem, estão estimulando essa proteção, que moram na Vieira Soto, que moram em Ipanema, no Arpoador, no Leblon, em Copacabana, essas pessoas não vão ser fotografadas? Porque seria interessante tê-las fotografadas como uma maneira de resguardá-las, não? É claro, sabe que a gente sempre vamos ser acusados de racismo, né? Racismo contra os brancos. Né? Mas é evidente que esse tráfico nas favelas, ele é mantido pelo consumo das classes médias altas e das classes dominantes, que são os consumidores que têm a grana para comprar cocaína. Olha, eu queria dialogar com a fala do professor Paulo Sérgio em relação à questão da inteligência do Exército, né? Fato assim, que acho que o Exército poderia trabalhar com a inteligência, com as infiltrações, os agentes infiltrados. E por que não faz isso? E a gente precisa lembrar que há 1 ano e meio atrás foram presos 18 jovens em São Paulo, porque havia um agente do Exército Brasileiro infiltrado nesse grupo. Então, na verdade, não se faz infiltrações de inteligência até, né, a segunda linha. Se faz quando há um interesse político em se fazer, porque os 18 jovens estão respondendo na justiça até agora por formação de quadrilha, né, por atentarem contra o Estado, e isso porque eles simplesmente estavam indo para uma manifestação contra, né, o Michel Temer, o governo ilegítimo do Michel Temer. E aí eu queria dialogar com isso porque o governo Michel Temer lançou em 2017, em janeiro do ano passado, um Plano Nacional de Segurança. E eu estava lendo, completados aí 1 ano, que nada saiu do papel. Então você faz uma intervenção militar no Rio de Janeiro, mas você não executa um Plano Nacional de Segurança que foi pensado, se é que foi pensado, né, para garantir, então, a segurança dos brasileiros. Eu acho que, mais uma vez, você tem aí uma cortina de fumaça, né, talvez relacionada até às próprias eleições de 2018. Então, você fazer uma ação dessa que não tem resultado efetivo, porque, como os próprios soldados do Exército dizem, eles saem e a coisa volta exatamente como era antes, então você começa um novo ciclo de violência, etc. E tudo isso sob a chancela, né, da guerra às drogas, né, que vocês muito bem já colocaram. E aí eu queria dialogar isso com o que a vereadora Juliana falou, que eu acho muito interessante. A gente tem no Brasil hoje
disseminado em praticamente todas as praças de rádio e televisão os chamados programas policialescos, que são os programas que fazem uma aliança com o Estado a nível estadual, porque eles entram nas delegacias, né, e entrevistam, interpelam pessoas que estão sob a tutela do Estado, e todos esses programas, todos eles reproduzem, né, a ideia da vigilância e do controle massivo sobre a população pobre, sobre a população preta. Como que a gente faz assim? Porque aí é isso, em 2015 você tem um projeto de lei, né, encabeçado pelo Eduardo Cunha à época, Sim. de você diminuir, reduzir a maioridade penal. A Folha vai e faz uma pesquisa via Datafolha e vê que 87% da população era favorável à redução da maioridade penal. O que eles não dizem é que existem esses programas entrando cotidianamente na casa dessas pessoas e dizendo que é necessário reduzir a maioridade penal. Em bom português, na sua avaliação, a nossa mídia é contra os direitos humanos? Olha, você sabe que eu não, para eu falar em mim mesmo, em eu mesmo, eu não me coloco numa posição de diabolização completa dos meios de atuação. Eu acho que na democracia, se nós não tivéssemos nenhuma abertura na televisão ou no rádio, eu falo, por exemplo, do trabalho do Núcleo de Estudos da Violência, ou mesmo o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, enfim, nós, em 30 anos, sempre tivemos brechas aonde avançar. Mas é evidente que, pela falta de concretização de vários instrumentos que estão presentes na Carta de 88, no que diz respeito à propriedade dos meios de comunicação, efetivamente, eu acho que é uma questão que deve merecer todo o debate. E, nesse caso específico dos programas policialescos, eles são totalmente ilegais. Não só para fazer apologia da violência, quando que as concessões das televisões são concessões públicas que não podem ser utilizadas para esse fim específico. Eu só queria dizer uma coisa sobre o que eu falei sobre infiltração, que eu acho que é importante distinguir. E acho que você fez isso. Quando eu estou falando em inteligência e infiltração, evidentemente, nas organizações criminosas. Essa infiltração, como desse soldado, que foi, aliás, o oficial, que foi, aliás, absolvido, como era de se esperar, é totalmente legal, quer dizer, não dá infiltração nos movimentos sociais, é absolutamente ilegal. Claro. Absolutamente ilegal. Isso era criminoso que esse militar fez. Então, é preciso... quer dizer, e mesmo essa infiltração em inteligência, ela se faz dentro de limites legais. Por exemplo, a questão da escuta telefônica, sim, ou como daquele tipo que o juiz Moro liberou geral, porque os governados precisam saber o que os governantes, e ele nunca foi sancionado por isso. É evidente que mesmo a polícia... Ele denunciou as panelas da dona Marisa. As panelas, pois é, ele ficou preocupado. Eu achei que ele foi... Então, mesmo essa inteligência e infiltração, que todo mundo sabe que é o que conseguiu derrotar a máfia na Itália e que desmanchou vários circuitos mafiosos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, é através de infiltração. Mas tudo isso dentro de limites legais definidos pela lei e pelo Sérgio, eu te peço uma resposta curta, porque eu vou ter que chamar um novo intervalo. Você está com medo de ser preso? Olha, esqueci, medo não, eu acho que eu sou mais irresponsável. Tá. Porque se você começar a ter medo, você não faz... Você se mobiliza. Mas eu acho que, do jeito que as coisas vão, os vídeos que eu faço, e eu gravo esse programa, isso pode ocorrer, mas eu estarei em boa companhia se for preso. Acho que elas duas serão, né? Mas também são candidatas. São candidatas, porque elas são negras. Eu sou descendência indígena. Indígena. Exatamente. Então, de esquerda, me parece, ambas. Sim. Eu não sei, não. Olhando para vocês, eu que estou gostam de falar E que gostam de falar muito. Não, falar e agir, eu né, quero deixar Jana? claro a você que está nos vendo que eu sou apenas corintiano. A gente já volta.
Nós voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Meu convidado de hoje, você sabe, é o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Estamos tratando aqui, entre outras coisas, de violências, as mais diversas violências, os mais diversos tipos de violência. E aí eu lhe pergunto, dar palmada em criança é violência ou é exagero? Não, absolutamente. É violência por vários aspectos. Primeiro, é um desconhecimento total da criança como sujeitos de direitos. Sabe que hoje não se fala mais de menores, é crianças e adolescentes. E tem direitos, quer dizer, tem a Carta dos Direitos da Criança, que é a Convenção dos Direitos da Criança, e depois várias outras opiniões do Comitê de Direitos da Criança, e também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fez uma declaração claríssima dizendo que os Estados têm obrigação de proibir a violência, quer dizer, o castigo físico corporal. E tem todo um elenco. A criatividade dos pais é extraordinária. Cintada, chinelada, escovada, tudo isso está mencionado nesse entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo, é absolutamente estúpida essa abordagem, porque não vai adiantar nada. Não adianta absolutamente. Isso também está provadíssimo por boa pesquisa a respeito. Em terceiro lugar, se nós não admitimos a violência entre os adultos, o marido bater na mulher, ou até nos animais, quer dizer, se você dar um chute num gato, isso hoje é totalmente inadmissível. Não, é intolerável. Por isso que foi um avanço extraordinário a proposta da lei contra o castigo corporal. E é só contar uma... É chamada lei da palmada. É mal chamar de lei da palmada, porque parece que é uma... Está legalizando a palmada. Legalizando a palmada. Mas o projeto foi para o presidente Lula, vou falar de novo do presidente Lula, e ele assinou. E aí a coisa interessante é que... Houve avanços no governo desse cara, né? Parece quer dizer, eu tenho que dizer que houve avanço nos 3 últimos governos. Certo, perfeito. O presidente Lula não queria ir ao lançamento do projeto, sei lá, alguma cerimônia. E eu vou falar de novo do Paulo Vanucci, que o Paulo, que era ministro... Deixa eu só explicar para o telespectador, porque ele fica falando Paulo Vanucci. Paulo Vanucci é o presidente da TVT, mas não é encomendado, não. Porque quando a gente tiver que criticá-lo, nós vamos criticá-lo. Não é isso, Ana? Claro. Assim que se faz democracia na área de comunicação. Exatamente. Né? A gente vai achar um jeito de criticar Eu me esqueci que ele era presidente daqui. Pois é. Mas que o Paulo foi ministro dos Direitos Humanos. E aí o Lula não queria ir. Mas aí o Paulo conseguiu que o Lula fosse. Ele fez um discurso extraordinário, uma coisa improvisada, em termos dos beliscões que a mãe dele acha. Dava um depoimento pessoal. Porque vários deputados, Juliana, naquela época de a gente defender, diziam, vocês vêm, eu recebi palmadas do meu pai, estou agora aqui. Como se esse exemplo valesse alguma coisa. Então, é um desastre. O espectador que está ouvindo isso, não bata nas crianças, que é uma estupidez e é um desconhecimento de direito. Você estará de acordo com o juiz Sérgio Moro, que dirá, não adiantou nada dar beliscões no Lula, está vendo o que ele aprontou? Hein? Não é isso? E atirei o pau no gato. Se falou em chutar gato, também não pode. Mas tem que mudar a música? Não, olha, eu sou um pouco sóbrio esse negócio de mudar muito. Tirar nome de viaduto, como é? Costa e Silva, Castelo Branco, todos os ditadores generais, isso não há a menor dúvida, foi uma recomendação da Constituição da Verdade. Agora, essa questão de a música extremamente racista, né? O teu cabelo não nega, porque as mulatas... E depois a questão dessa atira o pau no gato. Puxa, censurar essa cantiga de roda é meio complicado. Eu acho que é importante que, na medida que as crianças tenham acesso a essas músicas com conteúdo racista, que isso seja debatido. Mas então, Ana, aí eu te pergunto, porque me interessa a tua opinião. A minha, nesse particular, não tem a menor importância. Se eu disser para você que o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, vendo alguém que usa o cabelo
da maneira como você usa. Eu acho que eu estou te fazendo um elogio, eu não estou te... Essa parte da música eu elogio. Agora, Mas quando que você vem depois, diz tá. que como a negritude não pega, né, eu posso me aproximar de você, como se a negritude Tá, fosse porque doença. eu não posso... Aí o problema está no depois, Você vê que né? no meu caso pegou. Hoje, essa música continua sendo tocada em alguns blocos de carnaval e eu não vou deixar de curtir o bloco por causa disso. Eu tendo a achar que você não deve censurar elementos artísticos, você deve deixar que eles sejam apropriados e faça o debate político sobre isso. Assim como foi na época do livro Monteiro Lobato. Mas é a Né? mesma coisa. Foi um super debate acerca disso, se deveria ou não tirar ele das escolas. Eu acho que não tem que tirar. As crianças têm que ler porque é importante para a formação delas ler, né, a literatura do Monteiro Lobato, e isso tem que ser problematizado pelos professores e pelas coordenadores, né, na Posso contar escola. uma outra historinha? Que é recente. Existe um grande literato francês chamado Jean d'Ormesson. Ele morreu no outro dia. Era uma grande figura da Academia Francesa e tal. E aí foram fazer uma entrevista com ele e o diretor resolveu pôr uma música. A música, qual era a música? Era Carmen Miranda cantando Mamãe, Eu Quero Mamar. Então, aquilo, ele está lá no carro e, de repente, ele se transfigura e diz em francês, que magnífico, que extraordinário. E canta a música ao mesmo tempo, porque o pai dele tinha sido embaixador no Rio. Então, essa música, Mamãe, Eu Quero Mamar, também não é uma música politicamente correta totalmente. Agora, você vai censurar, vai distinguir? Não, isso é bobagem. Eu não entro muito nesse debate. Eu fico contente de você estarmos perto dessa posição. Porque, para mim, os livros de Monteiro Lobato foi a maior introdução. Claro, para mim também. Eu li tudo. Sim, claro. Desde que era muito antiquado. Pica-Pau Amarelo. A Emília no País da Gramática, né? Sim, Emília no Quer dizer, aquilo para mim foi maravilha. Agora, e os meus filhos todos tiveram toda a coleção. Agora, vai censurar o Monteiro Lobato, por favor. Agora, uma outra questão que eu acho interessante nós debatermos. Se há uma crítica que se faz recorrentemente à esquerda, é de ela não estar preocupada com a questão da segurança pública por confundir permanentemente segurança pública com repressão, que seria um resquício do tempo da ditadura. Como tratar? Olha, eu acho que isso é conversa para boi dormir. Tá. Porque o que nós progredimos de conhecimento da segurança pública, desde o retorno, mesmo da resistência, acho que a gente descobriu isso no finalzinho da ditadura. O que as universidades, que os centros de pesquisa fizeram, e os partidos mesmos, quer dizer, todos esses três governos tiveram planos de segurança pública que não faziam esse reducionismo. Eu acho que é um pouco, como eu disse, conversa para o boi dormir. Não é verdade que a esquerda não esteja acordada para as verdadeiras soluções da segurança pública. O sucesso, eu não vou falar muito sobre o Núcleo de Estudos da Violência, mas o sucesso do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há 11 anos, publica o Anuário de Segurança Pública, sofisticadíssimo, é uma prova aí, que não me consta que nem nós, nem o Fórum seja centros da direita ilustrada, não é? Sim. Então, eu acho que não, acho que a esquerda progrediu enormemente. Eu acho que isso é uma acusação falsa da direita para dizer que nós só protegemos os direitos humanos de bandido ou de criminoso. Acho que isso tudo é uma bobajada. Eu também, assim, eu vejo que não é que a gente não faça, discuta a segurança pública. O que a gente quer, investe, briga, dialoga, é para que tenha serviços públicos, e serviços públicos que caibam todo mundo, né? Que o recurso do orçamento, desde ele federal, municipal, estadual, seja investimento em políticas públicas, né? Porque quando você tem política pública, quando você tem trabalho, quando você tem renda, quando você tem cultura, né, e educação dentro das comunidades, isso se desenvolve. E na gestão do governo Lula, a gente pode perceber isso. Eu vou dizer que eu sou da região de Sapopemba, uma região da Zona Leste de São Paulo, né?
E eu saía muito na minha militância da Pastoral da Juventude e a gente entrava dentro das comunidades, dentro da favela mesmo. E quando você via, era extremamente pobreza. As pessoas chegavam perto de nós para dizer assim, olha, eu estou precisando de um emprego, eu preciso de cesta básica, preciso de leite. No decorrer do tempo, eu fui percebendo o quanto isso mudou. E virei vereadora, estou no 3º mandato. E no 1º mandato, já nesse choque, o que se pedia? Era, precisamos de posto de saúde funcionando. A gente precisa, as mulheres, ter iluminação para a gente voltar da faculdade. Porque hoje a gente tem conseguido, ou da escola ou do trabalho, não conseguimos descer, né? Porque os ônibus ainda ficam muito em cima e a comunidade ainda fica muito lá na periferia do transporte, a mobilidade. Então, eu acho que essa forma que hoje essa direita não suporta. E não é um mantra, é real. As pessoas já tiveram o prazer e tiveram como saborear, né, o status de poder, de direitos. Eu tenho esse direito, eu trabalho e eu consigo devolver isso para a minha família numa organização quando a política pública funciona. E eu queria só finalizar o meu raciocínio, voltando um pouquinho na questão do Rio, e dizer assim, a Ana sabe, essa questão da violência da polícia hoje, de você ter toque de recolher, aqui na cidade de São Paulo e em outros estados, é muito forte. E o aumento das mortes impressionante, civis pela polícia e também de policiais. Como nós estamos tendo jovens que estão sumindo na cidade de Tiradentes, lá em Sapopemba, na Zona Sul, assim, jovens que você não vê mais. E a gente, né, isso não fica publicizado. E uma outra questão que eu acho que é muito importante colocar é que nós também tivemos que fazer ações como direitos humanos, como que o policial pode abordar, por exemplo, Sapopemba, no Centro de Direitos Humanos, abordar o jovem, principalmente à noite. E os pancadões, né? As pessoas olham os pancadões, que, claro, a gente sabe que tem o crime organizado, sabe que tem muitas coisas, mas quando começou a se introduzir um outro tipo de pancadão, outro tipo de rap, outro tipo de ação cultural, a gente não conseguiu avançar, porque a polícia muitas vezes fazia uma intervenção horrível de bombas, colocando essa juventude para correr. Não, quer dizer, justamente uma das razões do Rio de Janeiro ter chegado a esse ponto é porque não houve esse investimento social pesado nas favelas. Porque a maioria dos moradores, eles querem ser cidadãos comuns, não é, com acesso a direitos, e, na verdade, se nega os direitos. Quer dizer, e, evidentemente, que a população, apesar de todo o progresso que se fez em termos de políticas afirmativas para os afrodescendentes, os que são considerados, segundo o censo, né, esses nomes horríveis, né, os pardos e os pretos, continuam no patamar dos benefícios sociais do Brasil, ainda que tenha havido momentos. No patamar mais baixo. Mais baixo. Eu acho que a resistência pela democracia contra esse governo cleptocrata e ilegítimo, ele deve ter sempre presente a luta contra o racismo e pela promoção dos direitos da maioria afrodescendente. Felizmente, hoje, nós, os branquelas, somos minoria, porque os pretos e pardos, para falar com essa língua estranha do Recife, são a maioria. Paulo Sérgio, você conversa sobre isso? Você tem relacionamento assim próximo ainda com o Fernando Henrique? O Juca resolveu... Não, você sabe perfeitamente porque eu estou te perguntando isso. Ué, eu fui aluno da Dona Ruth. A Dona Ruth... sou vizinho dele. E eu gostaria de saber... Eu conheço você o suficiente para saber que o que você está dizendo aqui, você diz para ele. É a mesma coisa. E como é que ele reage? Não, eu digo, eu continuo a conversar com o presidente. Claro. Sim, perfeito. E você não quer me dizer como é que ele reage? Não, eu sei como ele reage. Por exemplo, ele se manifestou contra esse retrocesso horrendo desse ministro incompetente querendo retroceder, querendo amenizar a definição de trabalho escravo. Ele fez
A questão agora recente do Elisaldo Carlini, ele também se manifestou perplexo com isso. Então, a questão, todas as questões ligadas aos direitos humanos, o presidente continua a ter a mesma posição que tinha durante o governo dele. Não, é que me surpreende, quer dizer, quando eu vejo, e eu critico, admitindo a hipótese do dono das lojas Riachuelo ser candidato... Ele jamais propôs isso. Não propôs? Jamais. Propuseram na boca dele, foi isso? Eu li matérias a esse respeito, mas isso resolveram... Agora, a questão é a seguinte, eu não... A minha conversa não é sobre a política do PSB. Primeiro que eu não sou do PSB. É sobre direitos e humanos. eu jamais tive... Desde o governo Montoro, que eu também fui assessor do governo Montoro, mas, ao mesmo tempo, fui do governo paralelo do governo Lula. Então, eu não sou confiável, você sabe. Então, basicamente, a minha referência é a luta, o que eu sei ser muito... sem muito solene, é a defesa dos direitos humanos. E com isso, com exceção da máfia, eu estou pronto a me aliar todos que queiram defender. E aí, para quem defende os direitos humanos e fez disso razão de vida, quando você vê um militar dizendo nós queremos um foro privilegiado para evitar que amanhã tenhamos uma comissão da verdade, da qual você fez parte, como é que você reage diante de alguém capaz de dizer isso? Se eu puder dizer isso, eu fiquei absolutamente apoplético. Porque, na verdade, esse governo presidente, enterrou a Comissão da Verdade, as 20 recomendações da Comissão da Verdade. No outro dia eu vi um juiz até que citou uma das recomendações de mudar os nomes dos ditadores, dos logradouros e tal. Mas eu acho que isso foi um ato falho, um pensamento falho do general Vilas Boas, desse temor de que que os comandados vão cometer violações. Sim. E agora, evidentemente que a formulação dele não podia ter sido a pior possível, porque eu fiquei pensando que ele queria uma anistia preventiva, ou um habeas corpus geral para todos esses soldados incompetentes, que não têm nenhuma capacidade de enfrentar a realidade do Rio de Janeiro, querem que ele... E, aliás, o governo Temer já assegurou isso, porque os crimes contra a pessoa, os homicídios, a serem praticados por esses soldados serão julgados pela justiça corporativa, que é a justiça militar. Então, foi um pensamento escandaloso. Conversar com você é sempre um prazer e é sempre uma aula. A gente sempre sai mais rico, sempre aprende. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Queria agradecer as minhas duas parceiras nessa entrevista. Certamente vocês voltarão. E você sabe que o nosso programa você também pode ver em diversos outros canais. Por exemplo, TV Bahia, Rede Minas, TV Universidade de Goiânia. Também pode ver no canal do YouTube, www.youtube.com/RedeTVT. E no Facebook, www.facebook.com/RedeTVT. O Entrevista volta na semana que vem e nunca se esqueça, desesperar jamais. Até lá. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,